Leão. Leão, esse mês eu vou fazer como eu fiz no mês passado, para as pessoas que tiverem interesse em fazer consulta particular. Eu vou fazer a leitura do tarô junto com a astrologia védica, para a gente poder fazer previsão para esse ano que vem, né, que está chegando aí. Esse novembro foi um mês importante de grandes mudanças para todos nós, né, uma virada aí para o próximo período. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nesse mês para os leoninos. E a primeira carta que aparece aqui para vocês é a carta da Justiça. A carta da Justiça, quando ela vem, ela indica a necessidade de equilíbrio, ou de acordo, ou um momento de conflito onde eu consigo me organizar, né? Eu consigo equilibrar, né? Seria. Porque a justiça, ela faz o quê? Ela faz os acordos, né? Os acertos. Então, vamos lá. Primeira carta que sai é a preocupação com o patrimônio, conflitos, vocês se consumindo desnecessariamente, né? Porque ele diz assim, é um momento de renascimento. Então, é como se vocês, de alguma forma, se sentissem mais enfraquecidos, principalmente no que se refere ao lar, à casa, né? Com as pessoas com quem eu convivo, porque essa casa é uma das mais, assim, como eu diria, a maior intimidade, a maior fragilidade, é o início do que eu chamo de libertação. E ele diz assim, um momento em que as finanças começam a melhorar, atenção com quem você lida financeiramente, é um momento que vocês vão perceber assim uma mudança interior muito grande. Sabe quando eu me transformo de dentro para fora? Um excelente período para terapia. Ele fala uma nova estrutura emocional diante de novos valores. E aí ele diz assim, muitos de vocês ainda se sentindo presos a situações do passado. Mas lembra, isso aí está se transformando, isso aí está se equilibrando. E aí ele te alerta para você não ter atitudes infantis. Então, atenção para não querer as coisas só do seu jeito. Bastante favorável a pequenas viagens. Muitos de vocês estão questionando, principalmente relacionamento com irmãos, tá? Ele fala, um momento de tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo, favorável também para viagens mais longas, e a dificuldade maior, onde ele diz assim, olhe de uma outra perspectiva, é o seu lar, a sua casa, a sua intimidade. Quando eu falo assim, é dentro de você, algo mais íntimo. Quando você pondera a questão do trabalho, quanto eu estou trabalhando, quanto eu estou ganhando, muita indecisão nesse sentido, e aí ele diz assim, cabeça que não para de pensar, muita dúvida com relação à própria casa, ao próprio lar. Então, assim, esse eixo, muitas vezes a casa reflete no trabalho e o trabalho reflete na casa. Então, ele diz assim, os relacionamentos estão bastante, assim, comprometidos, né? Mas, de alguma forma, eles falam assim, protegidos espiritualmente, mas, de alguma forma, você precisa lidar melhor com essa questão, o quanto isso mexe e lida com o seu ego, de querer as coisas só do meu jeito e as coisas não estão saindo do meu jeito. Então, ele fala assim, atenção no seu dia a dia. Muitos de vocês podem estar lidando com o que a gente chama de triângulo amoroso, né?
E aí ele fala, um momento de cura emocional, porque muitos de vocês vão mudar as parcerias. Essa mudança pode ser tanto no trabalho como no nível pessoal, mas é uma transformação necessária. Então eu diria assim, muitos de vocês podem lidar até com assuntos de justiça, de conflitos ligados a quê? A um relacionamento, uma separação, ou um novo contrato de trabalho, por exemplo, onde as coisas vão estar mais... Eu vou dar um exemplo. Você tem dúvida com relação ao seu trabalho e aí você recebe uma nova proposta, porque eu tenho aqui a carta do carro na casa 10, e aí você vai precisar fazer algum tipo de acordo, de contrato, de papel, e vai transformar essa parceria de forma assim diferente. Mas ele diz assim, é um momento muito importante de atingir os seus objetivos, as suas metas, o que você está buscando. E ele traz a possibilidade de parcerias importantes, mas que você lide melhor com a sua ansiedade. Então ele fala assim, atenção para impulsividade, às vezes falar de uma forma mais... não é agressiva, mas impulsiva, né? Então presta atenção, porque pode ser interpretado de uma forma errada. E aí ele diz assim, principalmente quando a coisa é por escrito, é mais fácil a gente ser mais impulsivo. Então atenção nas mensagens, por exemplo, né? Essa desestrutura interna, ele diz, presta atenção com questões de saúde, que podem estar interferindo nesse seu dia a dia. Então, se cuidar mais um pouquinho, né? Bom para cursos, bom para concursos, bom para qualquer assunto ligado à justiça. Um momento de aprendizado, de reavaliar e de coisas novas chegando. É interessante porque ele diz assim, novos conhecimentos são importantes para melhores oportunidades profissionais. Então, vamos abrir para estudar. E aí ele diz, oportunidades novas, vocês socialmente se apresentando de uma forma mais confiante, uma mudança favorável para vocês, apesar de angústia e de medo, vocês estão tomando a rédea da própria vida, resolvendo as coisas no seu dia a dia, mais força, né? Então eu diria assim, para o ano que vem, vocês vão se perceber aumentando o círculo de amigos, apesar da incerteza, a busca de pessoas com quem vocês tenham maior amizade, construindo algo. Muitos de vocês podem pensar em ir para uma casa nova, morar em algum lugar diferente. Outra vez aparece a dúvida, né, e a resolução necessária de alguns conflitos internos para novos inícios. Então ele diz assim, confiar mais nessa consciência, porque quando a gente fica nesse olhar muito só no material, a gente perde esse contato com a consciência, com o que a gente chama de energia, de espiritualidade, que na verdade é quem nos rege e quem nos protege. Então ter um olhar mais para essa conexão com a consciência e não ficar nos extremos, né? Eu falo no 8 ou no 80. Se cuidar, olhar para si, cuidar, né? Melhorar essa autoestima. Muito bom para viagens curtas, ele confirma que outra vez vocês vão achar novos caminhos, atraindo para vocês tudo o que vocês querem. Então, um bom momento de investir no que vocês estão buscando. Um momento um pouco tenso no relacionamento com os filhos, mas presta atenção só em qual é a intenção. Porque vocês criando coisas novas no seu dia a dia, vocês vão ter maior satisfação. E aí ele fala, olha, é como se a oportunidade de novas alianças e novos conhecimentos, mudando isso, tendo uma força masculina. Quando a gente fala nessa força masculina,
É quando eu tenho coragem, confiança no que eu estou fazendo, na minha força interna, de colocar... Muitos de vocês vão perceber a revelação de segredos, de coisas mais íntimas das pessoas que vão ser colocadas para fora. E aí ele fala, o aceitar o novo e o confiar no que vem aí pela frente. E ele fala, nutrindo a alma, nutrindo essa consciência, essa conexão com a consciência. Quando a gente fala o coração combina com o cérebro, que combina com essa consciência. É a hora que a gente se sente fortalecido, preenchido. Então vamos ver só o que o tarô confirma aqui. Um posicionamento mais sozinho para poder resolver as questões. Sabe assim, aquele momento que eu não fico pedindo muita opinião das pessoas, eu quero resolver sozinha as minhas coisas. E ele fala necessidade de desacelerar a mente, celebrar dentro do lar, da casa. Então muitos de vocês podem comprar um imóvel ou comprar terras, tudo que está ligado à terra, a imóveis, às vezes é um carro novo, adquirir bens de longa duração. E aí ele fala, não levar tão a ferro e fogo esse dia a dia, sabe? Algumas coisas a gente tem que deixar aí mesmo, sem dar tanta importância para não sofrer. Agora, nas parcerias, né, na questão do outro, é onde a mente está mais preocupada, está mais focada. E internamente é esse momento de renascimento. Então eu diria assim, né, muitas vezes a gente quer resolver tudo no material, por isso que essa mente fica assim desesperada. Então vamos entregar um pouco, né, confiar nessa espiritualidade, nessa consciência. Olha, ele fala abrindo a consciência para um novo momento e deixar as coisas irem para você ter harmonia no seu dia a dia, no seu profissional. E aí ele mostra, olha, se sentindo mais isolados, mais sozinhos. Sabe, é tão importante porque ele fala assim, para o próximo ciclo, aumentar o grupo de amigos. Né? Isso é o que vai trazer para vocês. Se sentir mais pertencente ao contexto social. Então vamos ver qual é a última carta aqui de aconselhamento para o leonino esse mês. Atenção, leoninos, toda doença vem como resolução de um conflito interno. Um bom mês para você. No meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho, que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.